Meus irmãos, como é bom podermos estar adorando o Senhor. Nosso coração se alegra na presença do Deus vivo. E isso só é possível por causa do Espírito Santo que habita em nós. Naturalmente, nós não teríamos inclinação para essa adoração, nem mesmo para estarmos aqui reunidos nessa noite como nós estamos, mas tão somente porque o Senhor nos amou, entregou o seu Filho para morrer por nós, como nós cantamos aqui. É que nós podemos então ter clareza sobre a nossa condição de pecado, justiça, juízo de Deus e a nossa necessidade de Cristo. Carecemos da glória do Senhor, e a glória do Senhor se enche nesse lugar, porque nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, reunidos aqui para adorá-lo. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 até o verso 10. Em especial, nós vamos estar explorando o texto que é trazido aqui nos versos 8 e 9, falando sobre graça, sobre a necessidade da graça, que somente a graça de Deus é que nos torna povo do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor, e ela já começa com uma afirmação forte sobre aquilo que nós somos. Ele vos deu vida. Isso é verdade na vida da igreja, isso é verdade na nossa história. Ele nos deu vida, e sem Ele nós não teríamos vida. O texto continua dizendo: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja Deus por isso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa nos dar compreensão da sua palavra. Pai bendito, todo-poderoso Deus, não há ninguém além do Senhor. Não há nenhuma capacidade em nós. Não há nenhuma salvação em nós mesmos, nada que possa apontar para alguma razão de esperança em nossa natureza caída, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, e somos o resultado desse amor, Pai. Um povo improvável, pessoas que talvez não estivessem aqui, pessoas que certamente não encontrariam razão em seus corações para estar aqui. Não para a salvação, talvez para massagear o ego, talvez para tentar dirimir o peso da culpa do pecado. Mas se a palavra não nos fosse acompanhada pela fé, não estaríamos aqui para a salvação, conhecendo o Senhor e felizes, gratos em conhecer mais o Senhor e sermos moldados pela palavra do Senhor. Ó Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez. Que o Senhor faça com que a Tua palavra seja aplicada em nossos corações, que o Teu Espírito, Senhor, testifique ao nosso espírito, Pai,
molde a nossa vida. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, o meditar do coração da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, tu és a nossa única segurança, socorro bem presente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o lidar com o pecado é algo difícil para o homem sem Deus. Você deseja, logo você racionaliza, relativiza, criando uma moralidade própria, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que deveria ser, segundo os meus sentimentos, os meus desejos e os meus interesses, uma moralidade que nasce do seio do meu próprio engano, e então eu passo a negar a Deus, negar a palavra de Deus, negar a verdade do Deus vivo. Eu quero o Cristo Salvador, o Jesus que ama, mas eu não quero a cruz. Eu não quero a verdade do Evangelho que me impele, que me exige a conduta do reino. Mas no fim disso, dessa queda, desse abismo, a gente então se encontra destruído. Uma das grandes dificuldades que nós temos de fazer conhecida a graça de Deus é que a igreja, muitas vezes, eu falo a igreja, nós, como igreja, pretendemos ou preferimos vender uma graça barata, uma graça que se molde a esse mundo, uma palavra doce de amor sem responsabilidade, de salvação sem cruz, de um vale-céu, mas que não exige de nós a conduta do reino, que não exige de nós vivermos de acordo com aquilo que somos nele, que não exige de nós sermos moldados a Cristo, porque nós queremos o acesso ao céu, mas não pela estrada da peregrinação que nos conduz a uma mudança de glória em glória, num processo progressivo de santidade. Nós queremos atalhos. Nós queremos encontrar muitas vezes em nós mesmos o caminho para Deus, ou na religião sem a graça de Cristo Jesus. E então sentimos o peso de não conseguirmos encontrar deleite para os nossos corações. Muitas denominações, muitos púlpitos têm vendido uma graça barata. Jesus é amor, não importa como você esteja vivendo e nem importa como você viverá, Jesus vai ser sempre amor, amor, amor. E nunca a verdade em que Ele diz que nós precisamos ser como Ele é. Nós precisamos ter em Cristo a régua, a medida. Paulo vai dizer isso aos Filipenses, no capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma motivação de Cristo Jesus, tenham Ele como régua, a conduta de vida, a obediência. Não existe salvação sem uma vida que reflita obediência. Isso é um reflexo, é uma manifestação de que nós, de fato, fomos alcançados genuinamente pela graça do Senhor. Não uma graça barata. Não a graça de acesso ao céu sem exigências. Não a graça de promessas sem obrigações. A aliança, os termos do concerto, do pacto, envolvem obrigações e promessas. Promessas de uma vida, sim, no reino dos céus. Uma vida de adoração. Uma vida que paga o preço de tudo que venhamos a abrir mão nesta vida por alcançá-la. Mas não uma graça que se molda a esse tempo, a essa geração. E por isso muitas vezes nós vemos corações enganados buscar na religiosidade sem graça, na religiosidade afago para as sombras do seu coração, para a doença da sua alma, e não conseguem encontrar outra coisa senão mais fardo e mais fardo. Ou então
estamos tão obscurecidos em nosso entendimento acerca de Deus, que nos distanciamos de tudo aquilo que possa, de alguma forma, falar de Cristo ou exigir de nós algo que nós não temos condições de dar sem o Espírito Santo em nossos corações. Então nos voltamos para nós mesmos, para a nossa própria natureza, buscando no eu interior, buscando nos misticismos ou mesmo no pragmatismo humanista, alguma realização que possa preencher um vazio de um coração que não pode ser preenchido por outra coisa, a não ser o Espírito Santo do Senhor. O homem sem Deus, ele não passa da ilustração do provérbio de uma sanguessuga, que só diz dá, só quer, e não se sacia com nada, porque nada lhe é suficiente, nada lhe traz pleno contentamento. O coração do ímpio, ele é assombrado pelas sombras da sua alma caída, de sua natureza caída. E então ele busca um lugar seguro, mas não consegue encontrar. É como um passarinho que não tem pernas. Ele voa, e naquele primeiro momento ele encontra o prazer de ter o vento batendo no peito, mas ele não consegue aterrissar. Ele não consegue ter descanso, porque ele não pode fazer outra coisa senão voar. Ele não tem pernas para aterrissar. Ele não pode parar. Muitas vezes a nossa relação com o pecado é assim. Nós sentimos o prazer de voar, do vento batendo no peito, da liberdade que aparentemente nós alcançamos por termos abraçado aquele desejo, aquele prazer, aquele sonho, aquele plano tão maravilhoso. Mas nós não encontramos descanso para a nossa alma, porque não podemos parar de voar. Não podemos largar aquela sensação efêmera, breve, passageira de prazer no pecado. E então buscamos mais e mais e mais, e cavamos abismos sobre abismos com os nossos próprios pés. O caminho do homem para a satisfação do seu coração, para tratar esse vazio, vai talvez conduzir enganosamente para a religiosidade sem graça, ou vai levá-los para tão longe da religiosidade, que ele vai olhar para a igreja, para o olhar altivo, orgulhoso, de uma igreja oca, sem vida, religiosa apenas, e não vai querer nada com aquele lugar, com aquelas pessoas. Como equilibrar essas coisas? Há uma música de um grupo chamado Casting Cross, um grupo americano. E o nome da música, em inglês, era Does Anybody Hear Her? Alguém a ouve? E então, eu queria ler para vocês a música traduzida. Ela vai dizer assim: 100 milhas por hora na direção errada. Ela está tentando, mas o abismo está sempre aumentando nas profundezas do seu frio coração. Então ela sai em outra desventura, apenas para descobrir que está 2 anos mais velha e mais 3 passos atrás. Alguém a ouve? Alguém consegue vê-la? Ou alguém pelo menos sabe que ela está caindo hoje sob as sombras de nossa torre, se referindo à igreja, com todas as pessoas perdidas e solitárias, procurando pela esperança que está escondida em mim e em você. Alguém a ouve? Alguém consegue vê-la? Ela está ansiosa por proteção e afeto que nunca encontrou em casa. Ela está procurando por um herói para cavalgar e salvar o dia. Ela chega a seu príncipe encantado. Ela sabe exatamente o que dizer e num lapso momentâneo de razão ela se entrega. Se o juízo surge sob cada torre, se olhares grandiosos de pessoas grandiosas demais não conseguem ver além de sua letra escarlate, e nós nunca, ao menos, a conhecemos. Alguém a ouve? Alguém consegue vê-la? Ela está correndo 100 milhas por hora na direção errada. Quantas pessoas à nossa volta, à volta da sombra de nossa torre, essa igreja tem uma arquitetura tão bonita, está correndo a 100 milhas por hora na direção errada, procurando uma esperança que está em mim e em você. E ao contrário daqueles jovens aqui e outros adultos que estiveram pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, vivendo o anúncio do Evangelho, nós temos escondido isso debaixo de uma caixa de religiosidade,
que só serve para os nossos momentos dominicais, que não anuncia esperança para pessoas que precisam de esperança, mas muitas vezes apenas olhares altivos, olhares grandiosos demais, de pessoas que se acham grandiosas demais. A religiosidade sem graça, a religiosidade sem a consciência daquilo que nós somos como pecadores, nos leva a sermos orgulhosos demais para perceber que pessoas estão caindo hoje à nossa volta. E nós não temos estendido o braço da esperança, porque não temos enxergado essas pessoas. Porque só podemos olhar para dentro de nossas próprias paredes. Paulo escreve sua carta aos Efésios para falar sobre graça, para falar sobre a verdade que fundamentava a sua vida, os seus avanços missionários, as suas viagens e o motivo pelo qual ele estava ali na prisão. Paulo escreve então essa carta junto com outras epístolas chamadas de epístolas da prisão, Colossenses, Filemão, Filipenses. Paulo prisioneiro de Cristo, como ele costumava dizer. Ele escreve então de Roma a sua carta à igreja lá em Éfeso, um lugar onde ele havia pastoreado, uma igreja que ele amava, uma igreja que ele ensinou ali aos pés da cruz de Cristo, com um objetivo claro de fortalecer aquela igreja, para que ela não desanimasse, para que ela não esmorecesse, para que ela não esquecesse a sua missão de pregar a esperança da graça, de viver a esperança da graça, sustentando então seus corações quanto às perseguições, mas também ao próprio escândalo da cruz. Paulo os lembra que, por mais miseráveis que eles tenham sido no passado, como muitos de nós, e muitas vezes nós esquecemos disso, o nosso orgulho nos faz esquecer o quanto nós éramos miseráveis sem Deus. Paulo lembra que, por mais miseráveis que eles tenham sido no passado, aqueles homens foram salvos pela graça, alcançando então privilégios como povo de Deus. Paulo também os exorta à confirmação na fé e na perseverança e andarem de acordo com aquilo que receberam em Jesus, agindo em fidelidade com a palavra de Deus que havia sido pregada aos seus corações. Então, no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele traz o pesado estado natural daqueles homens, que reflete o pesado estado natural dos nossos corações quando não conhecíamos a Deus e fomos pela graça do Senhor alcançados. Então ele começa essa perícope, esse trecho desta carta, falando de como nós éramos. E como nós éramos nos dá tristeza. Como nós éramos nos devia fazer lembrar o quanto nós somos dependentes de Cristo. O quanto nós somos dependentes da palavra pregada aos nossos corações, e talvez se nós lembrarmos disso, nós vamos ser pregação da palavra na vida de pessoas que precisam ouvir a palavra pregada. Ele vai dizer que vocês eram, ou vocês estavam mortos, sem vida. O homem não se torna morto porque ele peca, mas ele está morto porque por natureza, desde a sua concepção, ele é pecador. Esta é tanto uma condição passada da igreja, como é a condição presente de todo o resto das pessoas. Pessoas que não conhecem a Deus, que continuam mortas, que continuam sem vida. Pecadores mortos, mesmo que essa geração seja capaz de grandes realizações. Mesmo que essa geração seja capaz de grandes feitos, notáveis feitos culturais, profissionais, intelectuais, físicos, ainda assim estão espiritualmente mortos, se não tiverem um encontro com a graça do Senhor. Nada do que o homem possa produzir, pela força do seu braço em sua natureza, nada do que o homem possa fazer é suficiente para assegurar-lhe um lugar com Cristo Jesus. Nós carecemos da glória do Senhor. Todos pecaram. Todos, não há um sequer, não há quem adore a Deus, não há quem busque a Deus. A mensagem de Isaías, que nós lemos durante a liturgia, nos convida a essa graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é pão, porque a vida de vocês está sendo empreendida naquilo que não vai sustentar a vida de vocês.
Então o profeta vai dizer: venham, comprem pão e leite. Bebam da água e tomem leite. Coisas preciosas, sem preços, de graça. Desfrutem da graça de Deus, se alegrem na graça de Deus. Como comenta Matthew Henry sobre o texto que nós lemos de Efésios, ele vai dizer que o pecado é a morte da alma. Um homem morto em delitos e pecados não sente desejos nem pelos prazeres espirituais. Quando olhamos para um cadáver, dá a sensação espantosa. O espírito que nunca morre foi embora e nada tem deixado senão as ruínas de um homem. Um homem sem Deus, um homem não alcançado pela graça do Senhor, não é nada além de ruína de um homem, de uma carcaça sem vida, de ossos secos em um vale, como na visão de Ezequiel. Se Deus não lhe der juntas, músculo, se Deus não lhe soprar o Espírito, nós não passamos de ossos secos, sem vida, como que já morreram há muito, como Ezequiel vai dizer. Mas nós não só estávamos mortos, mas nós andávamos em conformidade com o padrão dessa geração. Nós andávamos em desobediência. Fazíamos a vontade da carne, desejávamos e pensávamos como qualquer um dos ímpios que nos circundam. Nós não desejávamos a Deus, nós não teríamos conversas com Deus, nós não teríamos ser confrontados com aquilo que nos dava prazer, nós andávamos em conformidade com essa geração. Esta é a condição espiritualmente diabólica na qual nós estávamos inseridos, e toda essa geração sem Cristo está inserida, sendo governada, dirigida pelo próprio diabo, o filho da potestade do ar, o príncipe da potestade do ar, como Paulo vai trazer aqui no texto, sob a autoridade de Satanás. O ímpio não pode livrar-se do seu cativeiro, ele é escravo do pecado. Ele está submisso à autoridade do pecado. Aquilo que parecia liberdade era escravidão. O ouvir, sereis como deuses. Não, não serão como deuses. Quando você se livra da autoridade de Deus, você se põe sobre a autoridade do pecado, como escravo do pecado. E a liberdade no Espírito Santo é nos tirar da escravidão do pecado e nos colocar como escravos de Deus. Essa é a restauração da condição para o qual Deus havia criado Adão e Eva naquele contexto. Essas coisas muitas vezes podem deixar cicatrizes profundas em nossas vidas. Quantos de nós conhecem pessoas marcadas por causa dos seus pecados, rotuladas por causa dos seus pecados, prejudicadas em seus relacionamentos, prejudicadas em sua vida em vários aspectos por causa dos seus pecados, danos difíceis demais de reparar, difíceis demais de nos fazer enxergar o outro sem percebermos ou sem acreditarmos que está todo mundo nos julgando, todo mundo apontando o dedo para nós. Ainda além da humilhação do pecado, a morte, a destruição, é a consequência a ele atribuída e recai sobre todos os incrédulos, porque, aos olhos de Deus, toda a raça humana é culpada de sua condição depravada. Nenhum de nós pode ser justificado em nós mesmos. Todos nós, perdidos, precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor nos encontre. Também pela inclinação do seu coração. O pecador tem seus sentimentos e emoções pecaminosas. Esta é a nossa marca natural. Como na história da literatura americana e a expressão da letra escarlate, ela vem, né, do conto que se passa na colônia em Massachusetts, em Boston, no século XVII. Na época da colonização dos Estados Unidos, o contexto é que os puritanos estão agora povoando a Nova Inglaterra, e naquele lugar, vindo da Inglaterra, vem uma mulher chamada Esther Prynne, e ela vai morar naquela colônia, naquele lugar, e então ela tem um relacionamento adúltero, ela é engravida, ela é chamada para prestar conta sobre aquela relação adúltera, e ela não diz de quem é o pai da criança. Então ela é presa, depois é solta, depois ela vai viver à margem da sociedade, mas ela é obrigada a usar em todas as suas roupas um ar de adúltera.
que é chamada, então, naquele contexto, da letra escarlate, marcada por causa do seu pecado. Muitos ímpios, muitas pessoas que amamos, estão longe das paredes do templo, porque são marcadas pela letra escarlate, pela marca dos seus pecados, rotuladas pelos seus pecados, e não conseguem encontrar em nós esperança senão juízo, e não conseguem encontrar na igreja acolhimento senão altivez, arrogância. E então são distanciadas, porque nós esquecemos de quem nós éramos sem Deus. Por isso a graça parece algo tão distante, porque nós nos sentimos religiosos, superiores, grandiosos em nossos olhares. O pecado é um inimigo sutil, perspicaz, cuidado com ele. Ele é familiarizado com todos os nossos desejos, por isso nosso coração deve ser vigiado. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, mas também procedem os maus desígnios. Ele é enganoso. Ninguém pode confiar no coração humano. Meus irmãos, o pecado é um inimigo das nossas vidas. Não aprendam a chamar pecado de amor. Não conversem com o pecado. Não andem em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal para não serem tragados por ele. Porque aquilo que a Bíblia diz que é pecado continua sendo pecado, mesmo que o mundo normatize. Mesmo que o mundo imprima tais coisas nos filmes, nas séries, nas novelas, até nos desenhos infantis, isso continua sendo pecado, porque Deus diz que é pecado. E aquilo que Deus odeia deve ser odiado pela igreja. A conduta pecaminosa que traz abominação ao Senhor precisa ser abominação para a igreja. A igreja precisa lidar com o pecado como Deus lida. Por mais que nós amemos pessoas que estão escravizadas por causa de seus desejos. E talvez muitos de nós daria a própria vida para que aquela pessoa pudesse encontrar a Cristo. Mas nós precisamos ter consciência de que não é normatizando o pecado que vamos mostrar esperança e graça. Não é fazendo um molde diferente da palavra de Deus que vamos atrair as pessoas a Cristo, se Cristo não for todo o suficiente para atrair seus corações. Se a consciência de pecado não for revelada, ninguém vai buscar auxílio, escape na cruz de Cristo Jesus. Não adianta normatizarmos isso. Efésios capítulo 5, versos 5 e 6, Paulo vai escrever: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O peso total da ira de Deus, meus irmãos, ele desce sobre os condenados, e isso significa, no sentido mais terrível da palavra, a justa ira do Senhor. Devemos entender que o pecado é ofensivo à santidade de Deus. O pecado é uma coisa deplorável. A queda, a história da queda é a história mais dura, mais impactante, mais desastrosa de toda a história da humanidade. Na pergunta 152 do Catecismo Maior de Westminster, vai dizer o seguinte: o que cada pecado merece da parte de Deus? E a resposta que aqueles autores trouxeram é: todo pecado, até o menor. E com consciência bíblica eles afirmam isso, sendo contra a soberania, a bondade, a santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo. Percebam que o autor aqui, ele traz a resposta sobre o que o pecado merece, mas ele termina com esperança. Opa, tem um jeito desse pecado ser expiado. Tem um jeito da nossa condição deplorável, mesquinha, egoísta, ser expiada. Tem um jeito do nosso coração, que antes era odioso para com Deus, ser reconciliado. E esse jeito é o sacrifício de Cristo. Somente Cristo.
somente pela graça, somente através da palavra do Senhor. Este é o cerne que separa, então, a nossa teologia bíblica de toda a religiosidade infrutífera que não condiz com a palavra do Senhor. O homem é, por causa do pecado, capaz de toda a inclinação para o mal. Nós somos, por causa do pecado, capazes de toda a inclinação para o mal. E a história da queda é uma história de desespero. É como uma doença incurável que leva à morte. É uma loucura que conduz o homem para longe da razão. Conduz o homem para longe do lugar seguro. Conduz ele para dentro do abismo da escuridão da sua própria alma caída. Esse é o resultado de um coração pecaminoso, que precisa ser penetrado pela luz de Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho, da verdade, da esperança. Que Jesus é amor, mas não quer deixá-lo no mesmo estado em que o encontrou. Quer iluminar o seu coração, quer moldar o seu coração e a sua vida, para que ele passe a refletir uma nova vida por causa de uma nova esperança, por causa da graça que o alcançou. E então é onde nós encontramos com a graça. Quando nós temos consciência da escuridão do nosso coração, quando nós temos consciência de como o nosso pecado, ele é a abominação para com Deus, nós encontramos então o caminho descrito por Paulo aqui a partir do verso 4 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Mas Deus, apesar de nós, apesar da nossa situação, apesar da multidão dos nossos pecados, você possa pensar, puxa, mas vocês não sabem o que eu fiz. Deus sabe. E Deus disse que onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele vos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Percebo que Paulo vai dizer que nós éramos mortos, nós estávamos mortos, mas Cristo nos ressuscitou. Ele que é a primícia dos que dormem, Ele que ressuscitou primeiro, que é a nossa viva esperança na nossa ressurreição, para a glória eterna dos céus. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com o vazio da nossa alma, é natural que queiramos nos apegar a qualquer coisa que possa trazer algum alento, como na parábola do mendigo e Lázaro, que Cristo conta, que o mendigo vai dizer, o rico e Lázaro era o mendigo, e o rico vai dizer, não é novela não, tá gente? É uma parábola, vamos ler a parábola para entender melhor, não vamos se apegar à novela não, tá? O rico vai dizer, Jesus, Deus, deixa que pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e possa aliviar a sequidão da minha alma. Meus irmãos, Cristo pode aliviar a sequidão das nossas almas. Cristo pode aliviar e trazer luz à escuridão dos nossos corações. Cristo pode trazer um caminho onde para nós, aos nossos olhos, não há caminho. Ele tem poder para salvar. E a salvação é a coisa mais importante que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Aquele que não poupou o próprio Filho, escreve Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 32. Antes por nós o entregou, não nos dará nele todas as coisas? O mais difícil Deus fez. Enviou o próprio Filho, Ele entregou o próprio Filho. Cristo morreu no nosso lugar, para que nós não tenhamos que morrer. O pecado, o salário do pecado, que era a morte, foi pago por Cristo, está quitado, está pago, a nossa dívida foi paga. Venham, convida Isaías, bebam água, tomem leite, sem preço, sem dinheiro. Não gastem o dinheiro de vocês com aquilo que não é pão. Não gastem a vida de vocês com aquilo que não conduz ao reino. Não empreendam a sua energia, o seu vigor, voando como um passarinho sem asas, apegados a reflexos de alegria, de felicidade.
mas que não podem ser sustentados, porque não nos traz contentamento pleno, precisam ser o tempo todo massageados, abraçados, vividos, para trazer algum alento circunstancial, mas não podem preencher o vazio do nosso coração. O Senhor odeia tanto pecado, que fez recair o seu ódio sobre o seu Filho, para satisfazer a sua justa ira. E ao mesmo tempo, que Ele manifesta o ápice da sua ira, fazendo recair sobre Cristo a sua justiça, Ele manifesta o ápice do seu amor, porque Cristo deu a vida no nosso lugar. O preço foi pago. O preço foi pago pela minha vida, e o preço é suficiente para cobrir o pecado do mundo inteiro, e vai ser sempre perfeitamente eficaz em todo aquele que o Senhor aplicar a palavra, acompanhada com o Espírito Santo, manifestando-lhe a salvação e a esperança pela graça. Não vem de nós, não há nenhuma capacidade em nós mesmos. Seu ódio recai sobre Cristo porque Ele decidiu soberanamente amar alguns pecadores como nós. Éramos tudo lixo, estávamos sendo varridos para o fogo. Um monte de madeira que deu bicho. Mas Deus foi lá e pegou algumas e disse: essas aqui eu vou limpar, eu vou restaurar, eu vou usar e vai me glorificar. Essa é a igreja de Cristo Jesus, comprada com alto preço. A graça barata não fala do preço. A graça barata vem de amor sem compromisso. A graça de Cristo Jesus, ela fala do amor, falando do preço. Ela fala da graça, falando da nossa condição. Ela nos dá consciência do tamanho da graça, nos revelando a profundidade do erro da nossa condição, do engano do nosso coração. Então, como Deus que odiava passou a amar, o Senhor soberano jamais odiou aqueles por quem Cristo morreu. O Senhor soberano conhecia a nossa história, escreveu a nossa história antes que nenhum dia houvesse ainda. Antes que tivéssemos forma, o Senhor já havia nos predestinado para o dia em que encontraríamos com a sua graça, para o dia que seríamos alcançados pelo poder da sua palavra. Teríamos o coração mudado, a nossa natureza transformada. Paulo disse: Deus amou os seus eleitos em Cristo Jesus, quando estavam ainda mortos. Nós estávamos mortos quando Deus nos amou. Não havia nada em nós. Não havia nenhuma inclinação. Não havia nenhuma manifestação. Estávamos mortos e Deus foi lá e nos amou. E pela fé nos regenerou. A graça do Senhor cobriu aquilo que nos matava. A graça do Senhor cobriu a nossa natureza pecaminosa. A graça do Senhor cobriu os nossos erros, os nossos enganos. Ela nos deu viva esperança, porque o sacrifício de Cristo Jesus foi revelado a nós. A escolha de Deus em salvar pecadores não se baseia naquilo que nós podemos conquistar, não se baseia numa religiosidade infrutífera, não se baseia em preceitos litúrgicos. A graça do Senhor nos alcança estando nós mortos. Ela não nos alcança por aquilo que nós podemos fazer. Ela não nos alcança porque nós somos bons, ou porque somos inteligentes, ou porque somos bem preparados, ou prósperos. Mas ela nos alcança porque Deus decidiu que assim seria, pela sua vontade soberana. A escolha de Deus foi feita inteiramente, por razões que somente Ele conhece. E então a Trindade estabeleceu um plano que inclui a vontade de Deus, o ato de Deus através do Espírito Santo, nos iluminando acerca do sacrifício de Cristo, nos dando esperança em meio ao caos do nosso coração vazio. E então nós podemos nos apegar a essa graça, não a nós mesmos. Não havia nada em nós, meu irmão. Eu reforço isso. Você não pode encontrar, e ninguém lá fora pode encontrar afago ou alívio para o buraco do seu peito em si mesmo. Por mais que essa geração permita ou compreenda que o prazer é sinônimo de felicidade, não pode haver felicidade plena à parte de Cristo Jesus. Não pode haver contentamento em meio a circunstâncias difíceis à parte de Cristo Jesus.
É Cristo e a consciência de que nós somos nele, que nos faz, mesmo em meio a situações duras, amargas, encontrarmos descanso, encontrarmos deleite, encontrarmos esperança de que passando por um vale escuro, como a sombra da morte, Ele está comigo. O meu bom pastor está comigo. E o bom pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. O verso 8, então, vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. A graça do Senhor nos conduz de mortos a uma ressurreição para a vida. E essa ressurreição para a vida não é uma graça barata, de agora nós vamos viver como nós queremos. Ela nos conduz para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus fez dos eleitos o objeto escolhido do seu amor. O amor de Deus está ligado intimamente, profundamente à escolha do Senhor em salvar a sua igreja, em levantar a sua igreja, em derramar sobre a sua igreja graça. Nós nos conduzimos ao propósito de glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, tão somente porque fomos alcançados pela graça do Senhor. Fomos restaurados em Cristo Jesus. Nós então faremos isso nesse mundo, glorificaremos a Deus nesse mundo, gozaremos, nos deleitaremos em Deus nesse mundo, tanto quanto no vindouro, porque estaremos eternamente com o Senhor. Através do sacrifício de Cristo nos foi dado o escape para a salvação. O que nós precisávamos era que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse morto no nosso lugar, e isso tivesse feito em nossas vidas. Eu fico imaginando, e aí a imaginação do meu coração, o deleite de João, ali, pregando no deserto, anunciando a esperança, a vinda de Cristo, falando com dureza aos religiosos de sua época, e então contemplando Cristo. A razão de sua pregação, a razão da sua vida, porque a vida dele, então, foi moldada para preparar o caminho do Senhor, e então ele olha a Cristo e vai dizer: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tremendo isso. A razão da sua vida foi vista diante dos seus olhos. Não eram os tesouros dessa vida, não era o palácio, não era o templo, nem as sinagogas. João estava no deserto, vestindo pele de animais, comendo mel e gafanhotos, como a Bíblia então nos ensina que o fez. E ele olha para Cristo. Seu coração é tomado de alegria. Ele diz aos discípulos: vamos lá, é ele ali, ó, é para ele que eu sirvo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos ser mais João. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Menos grandiosos, diminuamos. Para que Cristo seja maior em nós. Para que nós possamos olhar para as pessoas à nossa volta e dizer: é Cristo. Ou como o Pedro, ao curar aquele homem na entrada do templo. E ele vai dizer, e todas as pessoas olhando para ele: que coisa maravilhosa, aquele homem foi curado. E Pedro diz: não, a nós não, a Cristo. A nossa vida é Cristo. Pela graça, a nossa vida é Cristo. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Importa que a mensagem de esperança seja pregada. E a mensagem de esperança não está naquilo que nós podemos fazer pelos outros. Não está em nosso ativismo social. E é importante que a igreja tenha um papel social relevante, acompanhado da pregação da palavra, acompanhado com a sua missão de anunciar o Evangelho. Mas a esperança ou a riqueza da igreja está na pregação da palavra, da graça, da esperança. Pessoas estão caindo à nossa volta, caindo no pecado, abraçando o prazer momentâneo, vivendo uma vida distante do Senhor. Alguns nós chamamos até de amigos, mas não confrontamos com a palavra. Que amigo é esse? Que não diz o que o outro precisa, para não perdê-lo. Isso não é um relacionamento de amigo à luz das Escrituras. Isso é um relacionamento idólatra, de alguém que quer pertencer, quer fazer parte. Então molda a sua vida com máscaras para fazer parte do grupo X, Y, Z, mas não fala em amor,
a verdade muitas vezes dura do Evangelho. O quanto o homem caído precisa de Cristo. O quanto, por mais bonitinha que ela seja, por mais arrumadinho que ele seja, ele precisa de Cristo, porque ele não é nada sem Cristo. A palavra de Deus promete uma nova aliança, uma nova criação, um coração novo para um povo escolhido por Deus. Deus formou um povo para que pudesse crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. É isso que João vai escrever no capítulo 20, verso 31. E Deus, então, os deu esperança. Através do sacrifício de Cristo foi dado o escape para a salvação, sendo Jesus levado à condenação que cabia à igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, escreve Pedro, no capítulo 1, verso 3 de sua primeira epístola. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Nós fomos ressuscitados para uma viva esperança. Nós não fomos ressuscitados para vivermos como se tivéssemos a vida anterior, arraigados a esse mundo, escravizados e desejosos dos alhos e dos pepinos do Egito. Mas nós fomos ressuscitados, talvez para passarmos por um deserto, mas certos, com a terra prometida diante dos nossos olhos. Para que não tenhamos que buscar consolo em nossos próprios corações, para que não tenhamos que buscar consolo no coração de ninguém, mas para sabermos que no momento de dificuldade, de aflição, de escuridão da nossa alma, nós encontramos a graça, de braços abertos, para nos acolher, para nos reconduzir ao caminho, para nos colocar de novo no trilho, para novamente nos trazer de volta à comunhão de Cristo Jesus, a glorificarmos a Deus congregacionalmente na igreja, como estamos fazendo aqui. A igreja não é, e nunca foi, como na ilustração tão conhecida de Morton Kessler, um museu para santos, mas um hospital para pecadores. Isso é graça. Não cabe à igreja ser museu para santo, para falar das coisas velhas. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Isso aqui é um hospital para doentes como nós. Temos tudo para dar errado, um monte de pecador junto, dirigidos por pecadores que estão aqui cantando, falando da palavra do Senhor, porque não temos nenhum mérito em nós mesmos. E o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, o que nos preserva, é a fidelidade daquele que começou a obra em nós, que nos garante que há de completá-la. Porque aquele que nos chamou é o mesmo que nos acompanha, e é o mesmo que nos espera na glória eterna dos céus. O tempo inteiro o pastor está do nosso lado, em pastos verdejantes, no vale escuro como a sombra da morte, diante dos inimigos. A certeza é que, se somos conduzidos pelo pastor, nós não temos nenhuma necessidade, porque no fim nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Essa é a verdade do Salmo, essa é a verdade de sermos conduzidos por Cristo, pela graça. Fomos condenados à morte e destruição pela justiça de Deus, como consequência pelos nossos pecados. Merecíamos, mas essa justiça foi satisfeita em Cristo. E pela graça, não sem preço, pois o sangue de Jesus foi o preço. Mas pela graça nós recebemos vida em Cristo Jesus para a salvação. A graça nos alcança quando nós andamos desassossegados, inquietos, quando nós nos vemos no fundo de um poço sombrio e muitas vezes sem esperança, quando nós não encontramos sentido em vidas vazias, em rotinas vazias, cansativas, somos impactados por essa imensa expressão de amor. Ele nos amou, sem nós termos feito nada, foi de graça. Ele nos amou quando nós estávamos mortos, quando não há mais forças para resistir, quando não há mais nenhuma motivação para seguir em frente. Na compulsão dos nossos próprios erros, a luz, enfim, penetra no nosso coração. E essa luz não é uma luz que nos incomoda e nos repele, não. É uma luz que nos ilumina,
que clareia o nosso entendimento. A luz penetra em nossos corações, nas nossas trevas, e nos mostra que nós somos todos mendigos, todos carentes do Senhor, todos necessitados da graça do Senhor. A declaração inicial dessa sessão, desse texto, ele vai lembrar aos crentes, lá em Éfeso, o quão desesperadamente eles precisam de graça para a sua salvação. O pecado foi destronado, Cristo venceu em nosso lugar, porém não foi destruído completamente, e virá requerer o domínio sobre as nossas vidas. De tudo que se deve guarda o teu coração. Nossos desejos pecaminosos ainda estão enraizados em nossas fraquezas. O inimigo de nossas almas sabe disso e vai nos provar, nos tentar, através daquilo que nós amamos, que nós desejamos. O inimigo de nossas almas vai fazer com que o nosso coração enganoso encontre oportunidade de transformar até aquilo que é doce em amargo, até aquilo que é um desejo sadio em desejar demais, transformando esse desejo em idolatria, fazendo adorar a criatura em lugar do Criador, fazendo amar mais as pessoas do que a verdade de Deus. E então as coisas estão deturpadas e a consciência daquilo que nós éramos e do que Cristo fez foi perdido por causa do nosso engano. Deus prova o seu amor em ter Cristo morrido por nós, sendo todos nós pecadores. Mas isso não significa concordar. A graça não me deixa como eu sou. A graça me transforma naquilo para o qual fui criado para ser. A graça é para gays, para lésbicas. A graça é para bissexuais. A graça é para mentirosos como nós, muitas vezes. Incrédulos como nós, em tantas situações. A graça, e somente a graça. Mas a multidão dos nossos pecados só foram cobertos por causa do tamanho dessa graça, por causa da largura, da altura e da profundidade do amor de Deus, por causa das misericórdias do Altíssimo. E nós precisamos, entendendo o engano do nosso coração, compreendendo aquilo que nós éramos e aquilo que Deus fez, e tão somente quando compreendermos aquilo que nós éramos, nós vamos ter dimensão do que é a graça de Deus. Meus irmãos, é muito mais fácil para alguém que viveu mergulhado no pecado e foi salvo, compreender o que é graça, do que para alguém que nasceu na igreja e acha que é bonzinho porque nasceu da igreja e é filho de pastor, de presbítero, de quarta geração, quinta geração. A consciência da graça vem a partir de uma consciência de pecado. E então nós vamos compreender que somente pela graça, sem nada e nenhum mérito em nós, nós podemos encontrar o escape para a salvação. Então somente fomos alcançados por causa do grande amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.